Sobre prevalência, quando a gente fala dos estudos que buscam fazer o levantamento para entender quantos por cento da população, de uma população está sendo afetada por aquele problema. Então você pode, por exemplo, buscar levantar indicadores e isso te ajuda a entender. Então, dentro da questão da prevalência, voltado mais para essa questão da violência, os casos que ocorrem mais são os 4 tipos de maus tratos, que seria a negligência, é uma omissão do cuidador, abandono. Tem a questão da violência, que entra nessa questão de espancamento, maus tratos físicos, fraturas, queimaduras. Tenho a questão da sexualidade, que entraria no abuso sexual, exploração sexual. E tem a questão da psicológica, que seria essa questão do amedrontamento, humilhação pública. Os maiores casos de agressores acontece por parte da mãe, até 1 ano mais ou menos. Normalmente quem é agressor é a mãe, porque passa a maior parte com a criança. Aí mais pra frente, né, os agressores entraria a questão do pai, o padrasto ou algum membro familiar. De violência, e aí eu acho que a gente pensando mais na infância e adolescência, vale notar então que aspectos como o abuso, negligência, vão ter o maior impacto, que isso não continue depois, mas é onde está mais concentrado. A gente falou de violência física, psicológica, e acho que vale a pena então destacar que essas formas de violência vão afetar de modos diferentes. E esses problemas que foram apresentados sobre a violência, os 4 tipos de maus tratos, pode causar danos futuros para a criança, né? Tem a probabilidade de o aluno ser um agressor, cometer até um bullying também, né, com os colegas da escola. E os danos atuais que poderia acontecer seria a morte, a depressão. E nesses danos atuais pode causar também até problemas de desenvolvimento na escola, né, em relação à aprendizagem, né, da criança. Outras formas de violência, como por exemplo as situações de bullying, no período em que essa criança começa a frequentar o espaço escolar. Mais tarde, lá pelo meio da adolescência, mas às vezes mais cedo, já pelos 12 anos, e se perpetuam daí ao longo do ciclo vital. Vale notar que, para ter uma definição bem especificada sobre a forma de violência que está sendo o nosso foco, e nem todas as formas de violência vão ter o mesmo tipo de impacto. Tem algumas que vão ter mais impacto. Tem impactos que são de natureza, de ordem psicológica. E não é interessante hierarquizar, não é para dizer, isso aqui é mais grave, isso aqui é menos grave. E o último ponto que eu gostaria de destacar é a questão da comorbidade. A pessoa vai estar passando por uma situação de negligência, então muitas vezes essas formas de violência acabam ocorrendo de modo associado umas às outras. E especialmente quando a gente lida com contextos de assistência social, a gente precisa estar atento no atendimento, na primeira acolhida, na identificação dos sinais de alerta. Muitas vezes pode ser uma situação em que gera a revitimização, né? Ou seja, a pessoa vai contar, sofre na verdade uma vitimização secundária. Dentro da questão da vitimização, que seria a ação ou a conduta dela ser vítima, ou seja, por um terceiro, ou por ela mesma, ou até mesmo por um fator natural, a questão da vitimização ela pode ser agravada, né, aumentada, se a gente for levar em consideração as questões de vulnerabilidade social. Falando especificamente da vitimização secundária, ele acontece após o fato delitivo, em que acontece então esse drama da vítima. Essa vitimização secundária ela pode ser entendida como aquela causada por instâncias formais, então, por exemplo, uma delegacia ou um Ministério Público, e é quando a vítima ela procura um amparo e ela acaba não sendo tratada do jeito adequado. A gente pode relacionar pensando numa delegacia, também pensando num conselho tutelar, em que as pessoas elas acabam não tratando da maneira adequada porque não tem um preparo, né, não tem uma formação e acaba tratando essa vítima, né,
não como um sujeito de direito, mas apenas como um objeto dentro, né, daquele trabalho, da resolução daquele caso. Essa vítima que ela se sente humilhada, constrangida, ela vai ter que reviver todas aquelas recordações ruins novamente, e as pessoas elas acabam não levando em consideração essa sensibilidade. Isso, principalmente na questão do questionamento, do confronto com a vítima, fazer com que ela pense quais seriam os meios que ela podia ter evitado tal acontecimento, faz com que ela se sinta pressionada e também não se sinta confortável e não sinta que a outra pessoa está ali para ajudar ela, não tem um diálogo saudável. Então ela acaba tendo esse sentimento de desamparo e de frustração. Essas são as principais características nesse contexto de pensar a vitimização secundária. Deve haver uma rede de proteção que é comunitária, que é a sociedade, são as relações de suporte social que existem numa comunidade. E cada grupo social vai também, sim, o papel mas apenas, o conselho tutelar é uma parte da rede, né? A escola, a rede comunitária. Wrapped up, so consumed by all this hurt. If you ask me, don't know where to start.